Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, por esse momento que nós temos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, inclina os nossos corações para o Senhor. Ó Deus, inclina as nossas mentes para o Senhor. Faze com que, Senhor, a Tua palavra possa encontrar terra boa, ó Deus, aberta, terra arada, preparada para receber a Tua palavra. E faze com que a Tua palavra nos alcance, que a Tua palavra mexa conosco e que também nos faça enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer e de que forma nós podemos nos envolver contigo, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos então seguindo essa ideia aqui de Eliseu como aquele que deu sequência na missão de Elias. Então, domingo passado nós falamos sobre como Eliseu foi chamado. Ele foi chamado exatamente no momento de crise de Elias, quando Elias pensou que a missão dele não seria completada. Vamos só lembrar aqui, acho que falamos um pouco sobre isso, que a missão de Elias pode ter outros aspectos, assim, subdivisões, outros aspectos, mas basicamente o que a gente consegue ver na vida de Elias é que ele foi enviado para acabar com o culto a Baal que Jezabel trouxe, sempre lembrando que não foi exatamente uma novidade para Israel, já tinha o culto a Baal antes de Jezabel, mas ela fortaleceu muito, ela veio para claramente a missão de Jezabel, pelo que a gente vê, a missão dela era implantar, fortalecer o culto a Baal, tirar o culto a Deus, porque com Jeroboão as duas coisas muitas vezes conviviam juntas, né? O culto ou a Baal, a outros deuses, ou os bezerros de ouro, tinha esses cultos errados, essas formas erradas, mas tinha o culto a Deus também. Agora, Jezabel, ela foi bem radical, ela matou todos os profetas de Deus que ela conseguia achar, e o marido dela, Acabe, construiu um templo para Baal dentro da capital. Então era algo bem forte, e Elias veio para combater esse culto a Baal. E como nós vimos, embora Deus tivesse usado Elias poderosamente, mandando fogo do céu, Elias viu que não tinha acabado, e foi nesse momento que ele foi para o Monte Sinai, e Deus falou com ele para chamar outras pessoas para terminar a missão dele. Então a missão de Deus, ela vai além, eu tenho sempre falado, a missão de Deus, o propósito de Deus vai muito além de uma geração. Deus nos dá uma parte na nossa geração, mas mesmo aquilo que nós podemos fazer, que Deus usa, ou uma pessoa, ou uma geração inteira para fazer, não é completo naquela geração. Então, é muito interessante ver isso com Elias, como as coisas que ele veio para fazer. Era um profeta poderoso, considerado assim, o profeta, o símbolo, representante dos profetas, símbolo daquilo que Deus vai fazer nos últimos dias, mas ele não terminou a missão dele. Então, quando a gente vê Eliseu, ele não vem com outro chamado, uma outra coisa, mas ele vem para completar a missão de Elias. Acabar com o culto a Baal, levar Israel de volta para Deus. São duas partes da mesma missão. E também para executar juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel. Isso fazia parte do propósito de Deus, que Deus exerce juízo. O juízo de Deus nem sempre aparece, nem sempre é executada dentro da vida de uma pessoa. Pessoas ou gerações que praticam o mal nem sempre recebem o juízo aqui, mas nesse caso
havia necessidade, aquilo que Elias representa, ele é um precursor, ele é aquele que anuncia, né, no livro de Apocalipse, quando a gente vê as duas testemunhas, elas vêm não para trazer o juízo final, as duas testemunhas não trazem o juízo final, mas elas trazem uma amostra para que as pessoas acreditem, Deus está falando sério, vai ter juízo final, e uma pequena amostra é isso. Moisés foi usado por Deus no Egito para mostrar isso com as pragas, Elias também dentro do próprio povo de Deus. Então você tem Moisés e Elias, um mostrando o juízo de Deus sobre as nações, sobre o Egito, e Elias mostrando o juízo de Deus dentro do próprio povo de Deus. Então essa é a missão de Elias, que não terminou com a vida dele, e a rigor não terminou nem com Eliseu, porque tudo ainda é uma figura, mas a missão de Eliseu era para terminar o que Elias começou. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que a gente, quando nós falamos sobre esse mesmo capítulo 2 de 2 Reis, da primeira vez, mencionei algumas coisas sobre essas duas partes, né, que nós mostramos vários exemplos aqui, principalmente enfatizando Moisés e Josué, Elias e Eliseu, que não estão aqui nessa relação, que nós estamos comparando com outros, e Davi e Salomão. Esses são os 3 grandes exemplos no Velho Testamento de duas gerações complementares, uma terminando o que a outra começou. Então, essa sequência, passar de uma geração para outra, é algo que é muito interessante, porque a gente, assim, é muito famoso falar, até tem aquela expressão assim, filho de cristão, filho de crente, nem sempre é crente, Deus não tem netos, né? Aquelas expressões, porque não é porque eu nasci num lar cristão, né? Tem gente que fala assim, eu nasci na igreja, né? Fala assim, nossa, como é que foi isso? Você nasceu na igreja, né? Mas tem muitos, assim, essa ideia assim, eu nasci num lar cristão, eu nasci num berço cristão, eu já nasci cristão, né? E a própria ideia de Israel no Velho Testamento era um povo de Deus, eles eram circuncidados logo depois que nasceram. Então, toda essa ideia assim, de que a sequência das gerações, as pessoas já são de Deus. Então, é muito conhecida assim, essa síndrome de que o filho, né, filhos de pastores, muitas vezes não são nada exemplares, né? Tem todas essas questões, filhos de missionários, né? E a segunda geração, por exemplo, a geração, teve Moisés, a geração que saiu do Egito, aí eles, na hora H, que era para entrar na Terra Prometida, ouviram os espias, e aí Deus falou assim, não, vocês não vão entrar. Então, a primeira geração que viu os milagres no Egito, mas mesmo essa primeira geração não entrou. Aí tem a segunda geração que entrou com Josué e que também viu outra série de grandes milagres, daquelas batalhas do livro de Josué, o sol parou, e Jericó, tantas batalhas tremendas e operações de Deus, né? Abriu o rio, estou falando na ordem inversa, né? Mas vamos falar assim, abriu o Jordão, né? Abriu o rio Jordão para eles passarem, a cidade de Jericó, várias batalhas milagrosas, mas a mais impressionante é quando o sol parou. Então eles viram todas aquelas coisas que Deus fez com Josué. Aí fala que no final do livro, no início de Juízes, fala que quando Josué chama todo mundo e faz um discurso de despedida, e vocês podem decidir o que vocês quiserem, mas eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor, o último capítulo de Josué. Aí fala que mesmo depois que Josué morreu, durante toda aquela geração que viu as maravilhas, que entrou na terra, que viu Deus operando, toda aquela geração ficou firme,
Mas depois veio uma outra geração que não conheceu os milagres diretamente, ouviram falar, mas não tiveram experiência própria. E o que aconteceu com essa outra geração? Foram atrás de idolatria, abandonaram a Deus. Então, é muito famoso essa questão assim, a segunda geração, a primeira geração que é tocado por Deus, que assim, que faz parte do mover de Deus, avivamentos, né? Primeira geração, aí ficam, né, depois de um tempo, né, eu não me lembro muito, sim, mas quem já leu alguma coisa sobre o avivamento Azusa em Los Angeles, quando eu era bem pequenininho, lá nos Estados Unidos, a gente frequentou, a minha família frequentou por um tempo, não a igreja na mesma rua Azusa, mas era uma igreja, Assembleia de Deus, aliás, onde eu fui batizado, e essa assembleia, essa igreja, tinha gente, eu lembro disso de garotinho, assim, acho que do meu pai comentar, ou talvez os pastores, ou algum pastor comentar, de gente assim de cabelo branco, que era do tempo da Rua Azusa, olha só, né? Então, só que nessa época não tinha nada a ver, assim, muito pouco a ver com o mover de Deus, já era a segunda geração, tinha aqueles anciãos, tinha alguns remanescentes, mas não tinha mais o poder, não tinha mais o mover de Deus. Então, a segunda geração geralmente não consegue captar, porque não pode ser a segunda geração no sentido, nossos pais receberam de Deus e a gente é filho, a gente está acompanhando. Não, a gente tem que ouvir de Deus. Entenderam a ideia? A gente tem que ouvir de Deus. Então, quando a gente olha essas sequências aqui, a gente vê até nisso, a gente vê uma certa perda. Por exemplo, se você olhar de Moisés para Josué, Moisés, ele ouvia de Deus. E Josué ouviu algumas vezes de Deus, mas na época que Moisés passou para Josué, o próprio Deus falou assim, olha, Josué vai ouvir do sacerdote, o sacerdote vai ouvir de Deus. Então era a combinação, né? Tinha que ter um sacerdote, tinha que ter o líder, e a gente sabe, assim, Josué foi um homem de Deus, nunca deixou de ser fiel a Deus, mas ele não era da estatura, a Bíblia deixa muito claro, nunca mais se levantou em Israel alguém como Moisés. Então você já vê uma certa perda aqui, né? Da primeira para a segunda geração. Aí quando vem a terceira, como eu falei, assim, esses aí nem continuaram servindo a Deus. Outro exemplo que clássico aqui é Salomão. Salomão, ele pegou o propósito de Deus, do pai dele, foi fiel até um certo momento na vida dele. Deus falou com ele algumas vezes, né? Deus amou Salomão. Salomão fez um pedido a Deus que agradou o coração de Deus. Então tem muita coisa boa, e essa ideia de uma geração que completa o chamado, a missão de Deus, e isso, assim, eu estou enfatizando muito porque tanto nós hoje precisamos entender o que é que Deus quer para nós hoje, tem a ver com o que foi iniciado na geração passada, e nós precisamos acompanhar, precisamos saber o que é que Deus vem fazendo. Por isso eu recomendo o estudo da história da igreja, e especialmente o estudo dos últimos movimentos. Por isso que nós temos esse livro, né? A Igreja do século XX, que já é o século passado para nós, né? A Igreja do século XX, a história que não foi contada, porque geralmente as coisas que vão acontecendo, você ouve falar, mas ninguém faz, é difícil fazer uma análise histórica dentro da sua época. Por exemplo, hoje, a gente não tem noção total o que Deus está fazendo, para onde Deus está caminhando. Geralmente leva um pouco de tempo para perceber quais são os grandes moveres de Deus, para onde Ele está nos conduzindo. Mas esse livro vale muito a pena, recomendo fortemente, para a gente entender essas coisas, porque se nós somos uma geração, seja qual for a nossa correspondência aqui,
Nós precisamos saber aonde nós entramos. A gente não entra na história de paraquedas, sabe assim, ninguém sabe de onde veio. Não, nós entramos na história para dar sequência, ok? Então, mas o próprio Salomão também não ficou firme até o fim. Eliseu não, Eliseu é um homem que vai até o fim, até depois que ele morre, os ossos dele fazem um milagre, né? Assim, é uma história bem interessante sobre Eliseu. Mas agora, o outro aspecto, então um dos aspectos que eu estou falando nessa sequência de missões, de uma geração passar para outra, tem às vezes o que nos parece uma perda, porque não é a mesma estatura. Josué não é a mesma estatura de Moisés. Salomão não chega perto da estatura de Davi. Mas ainda assim são figuras. O que Josué representa? Na verdade, Josué representa alguém muito maior do que Moisés. Porque Josué é o próprio nome, como eu falei domingo passado, o nome Josué é o mesmo nome Jesus, só que um é hebraico, o outro é grego, mas é o mesmo nome. Então Josué, ele representa não alguém menor do que Moisés, mas ele representa alguém maior do que Moisés. Lembra que Moisés profetizou, um dia vai levantar um profeta muito maior do que eu. Lembra disso em Deuteronômio? Ele fala, vai ter um profeta maior do que eu, não menor do que eu. Salomão, ele representa o reinado milenar de Jesus. Então, na figura, ele representa alguém maior, não menor. Então, isso é outro ponto para a gente pensar. E agora, pensando agora em Elias e Eliseu. Se vocês tiverem a Bíblia aberta, em 2 Reis 2, de vez em quando a gente vai mencionar aspectos dessa história que já tínhamos lido da outra vez, quando falamos sobre Elias, mas agora, assim, nós já estudamos esse capítulo, uma parte desse capítulo, focando mais em Elias. Agora nós estamos focando mais em Eliseu, ok? Quando nós terminamos o estudo de Elias, nós passamos por toda essa história de como Elias foi levado para o céu, um redemoinho, mas focando mais em Elias. Agora nós estamos interessados mais em Eliseu, porque nós estamos querendo pegar a continuação. E já falamos sobre como Eliseu, as características, as coisas que nós vemos em Eliseu, é que ele era um servo, ele era um ministro, ele era uma pessoa que fazia serviços manuais, serviços de um empregado, de um servo. Ele deitava água nas mãos de Elias, provavelmente ele lavava os pés, ele fazia tudo que Elias precisava dele, ele era um servo. Então isso é um aspecto. Vimos como ele largou tudo quando Elias chamou. E outro aspecto, que falamos também domingo passado, é que Eliseu, ele tinha em mente o chamado de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele era humilde, não estava fazendo nada de importante, nada de destacado, ninguém sabia nada sobre Eliseu, porque um servo não é necessariamente um sucessor. Aqui seria, mas Elias, ele é um homem importante, ele tem um servo. Esse servo, o próprio Eliseu depois, ele também tinha um servo, Geazi, que fez mais coisa errada do que coisa certa. E até Eliseu, ele deu até umas coisas para Geazi fazer. Falou assim, leva meu cajado, você vai fazer um milagre. Às vezes ele dava encargos, missões para Geazi fazer, mas Geazi não pegou o manto de Eliseu, ele não deu continuidade. Então um servo não é necessariamente um sucessor. Quando, nessa história aqui, quando vocês têm a folha, que tem essa última viagem, os passos da última viagem de Elias antes de ser levado embora, ele sai de Gilgal, vai para Betel, de Betel ele vai para Jericó, de Jericó vai para o Jordão, e do Jordão ele passa o Jordão para o outro lado. Durante todo esse percurso,
eles vão encontrando, e isso é um ponto que a gente quer também enfatizar agora, também já mencionei isso várias vezes, mas eles encontram, nessa viagem, eles encontram grupos de profetas chamados filhos dos profetas. Olha aí no seu texto, 2 Reis 2, versículo 2, fala, né, do primeiro passo. Elias vai, ele está em Gilgal. Olha no seu mapa aqui, ó, Gilgal. Ele está em Gilgal e ele fala com Eliseu: fique aqui. Normalmente a ordem de um mestre para o empregado é definitivo, ele tem autoridade, fala assim: olha, você fique aqui que eu vou sozinho. Ele podia ter encarado isso como uma ordem: fique aqui que Deus está me enviando para Betel. E aí Eliseu fala assim: mas de forma alguma, tão certo como o Senhor vive, tão certo como você, Elias, vive, eu não ficaria aqui. Então Eliseu ele não sabia ainda qual seria a condição para ele receber o bastão, para ele receber o manto, para ele receber a unção de Elias. Ele não sabia, mas intuitivamente ele não queria perder, ele tinha que ir até o fim. Eu já falei isso outras vezes, eu vou enfatizar mais uma vez. Nós, na nossa geração, nós precisamos saber o que Deus quer para nós. Isso que Deus quer para nós é uma continuação da geração anterior. Nós não podemos desprezar. Deus vai caminhando para frente. À medida que Deus vai caminhando para frente, aquilo que foi passado, às vezes parece assim, tinha isso antigamente, era uma coisa de Deus. Eu vou dar esse exemplo de Azusa. Deus agiu em todo o século passado com visitações do Espírito Santo. E em Azusa, uma das grandes ênfases era falar em línguas estranhas, ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas. Então isso era uma coisa assim muito, Deus agia assim e era muito forte. Hoje, não é que línguas não seja importante, mas hoje não tem essa mesma ênfase. Não é assim, isso não representa o algo novo que Deus quer fazer. Agora, nós podemos agir de duas formas. Nós podemos dizer, línguas era no século passado, hoje não é importante mais. Ou nós podemos dizer, eu acho que o mais importante, o que temos que fazer é como há 100 anos, precisamos buscar o batismo do Espírito Santo com línguas, e acabou. São dois extremos, não é nenhum nem outro. Hoje Deus não está enfatizando da mesma forma, mas não significa que isso não seja importante. Por que eu estou falando isso? Eliseu, para receber a unção de Deus sobre a vida dele, ele precisou acompanhar Elias até o fim. Ele não podia dizer, faz 5 anos, a gente não sabe quanto tempo, né, Eliseu ficou com Elias, mas Eliseu podia ter falado assim, eu acho, ou ele podia ter falado com Elias, ou ele podia ter falado por conta própria, né? Elias, muito bom o tempo que nós tivemos aqui, eu aprendi muita coisa, agora eu estou sentindo que está na hora de Deus agir na minha vida, eu vou sair, eu vou começar a minha própria igreja, né? Eu vou começar meu próprio ministério, eu vou sair por minha conta. Não, Eliseu não, percebe? Percebe o que teria acontecido com Eliseu se ele não vai até o fim? Ele não teria recebido a unção de Deus para dar continuidade. Só vai receber a unção de Deus para dar continuidade, para completar a missão de Elias, se ele fica até o fim. Então ele é essa pessoa perseverante. Elias fala 3 vezes, fique aqui em Gilgal. De jeito nenhum, nem morto. De jeito nenhum. Vai para Betel. Elias fala de novo. E a gente não sabe exatamente como era a relação dos dois, mas
assim, eu estou nas entrelinhas, eu estou tirando a conclusão que Elias, ele não falava muito e que ele era meio, qual que é a palavra assim, ele era meio autoritário, meio grosso, meio, sabe assim, curto e grosso, assim, é assim, faz isso, né, tal, assim, ele não é muito de diálogo. Então a gente não tem muitos exemplos de Elias falando assim, olha Eliseu, como você tem sido um servo fiel. A gente não tem essa visão de Elias. Eu estou falando assim a impressão, né? Na Bíblia não fala, mas assim, a impressão que a gente tem é que Elias, né, ele não ficava, fica aqui, eu estou indo para Betel, agora você fica aqui. Mas de jeito nenhum. Assim, eu queria que você, eu também entre linhas, assim, a minha ideia. Mas eu penso que Eliseu precisou de coragem para falar com Elias. Não, Senhor. Como assim não, Senhor? Você tem que fazer o que eu mando. Você é meu servo. Então, Eliseu, ele não saiu por conta própria, dizendo, já acompanhei Elias, eu sei como é que faz, eu aprendi, eu sei que Deus age, eu tenho fé, eu tenho autoridade agora para... Não, ele não sai por conta própria, mas também ele não fica para trás, ele persevera, ele vai até o final, dizendo, mas de forma alguma vou ficar aqui. Aí, para mim, a primeira vez que Elias amolece é depois que eles passam o Jordão, depois do terceiro passo, né? Gilgal para Betel, Betel para Jericó, Jericó para Jordão, né? Três passos. Depois que eles passam o Jordão, aí Elias fala assim, nem é muito, assim, ele não faz uma introdução, não faz um elogio, ele só fala assim, e agora, Eliseu, o que você quer que eu faça por você, antes que eu vá embora? Então foi uma oferta ousada de Elias, porque quem é Elias para dizer, o que você quer? E foi um pedido ousado de Eliseu, né? Porque Eliseu... Mas agora, antes de falar sobre esse pedido, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse pedido de Eliseu. Todo mundo sabe o que Eliseu pediu, né? Pediu uma porção dobrada. Muitos comentaristas ficam falando assim, não é que ele estava pedindo para ser 2 vezes melhor do que Elias, que é isso que a gente entende, eu quero uma porção dobrada, o senhor foi bom, mas eu quero ser 2 vezes, assim, aí se colocar nesses termos, assim, eu quero ser muito maior do que você foi. Espera aí, como que é isso? Então, vamos entender um pouquinho sobre essa porção dobrada. Se você analisa 2 coisas, ele foi maior do que Elias, em 2 aspectos. Primeiro, tempo. Por isso que eu coloquei esse diagrama de tempo também na folha, para vocês olharem. Não sabemos o tempo exato, mas um possível número é Elias, 25 anos, Eliseu, 50 anos, o dobro do tempo. Tem gente que analisa de forma diferente, menos tempo para... Tem gente que põe menos tempo para Elias e mais tempo ainda para Eliseu, então seria mais do que o dobro, mas a gente não tem esses dados exatos, mas pelo menos o dobro de tempo eu acho que nós podemos dizer que foi. E outra relação que as pessoas fazem é com o número de milagres, que também tem muitas maneiras. Você pode colocar no Google lá, compare milagres de Elias com Eliseu, eu geralmente vou pelo inglês, que tem um pouco mais disponibilidade de recursos, mas acho que em português também você vai achar. Mas tem várias maneiras de numerar. Tem gente que fala que Elias teve 7 milagres, outros falam 8, eu achei um que tinha 14, mas todas essas comparações eles fazem com Eliseu, que foi o dobro, né? Então olhando essas 2 coisas, o tempo e o número de milagres, realmente foi o dobro. Mas eu queria voltar assim nessa pergunta, quando Eliseu pediu uma porção dobrada,
no que ele estava pensando. E acho que tem algo que pode nos ajudar a entender que ele não estava pedindo para ser 2 vezes maior do que Elias. Ele não estava pedindo isso, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre, só quero, para introduzir isso, eu quero falar um pouquinho sobre os filhos dos profetas, tá? Então olha aqui, nesses passos que eles foram de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, nesse texto aqui, ele não fala de um grupo de profetas em Gilgal, mas lá na frente com Eliseu, vai falar que tinha lá também. Então, é quase certo, assim, se tinha no tempo de Eliseu, provavelmente tinha no tempo de Elias também, então a gente pode falar com um certo grau de certeza que tinha uma escola de profetas, tinha um grupo de profetas nessas 3 cidades, e tinha outros também, em Gilgal, em Betel e em Jericó. Aqui nesse texto aqui, fala especificamente de Betel e Jericó. Quando eles chegarem em Betel, aqui também eu quero descrever do meu jeito a história, dizendo assim, eu não posso afirmar isso, eu só estou tirando a minha conclusão. E eu vou explicar por quê. Quando você lê a história, e como eram cidades relativamente próximas, eu não posso afirmar que eles não fizeram essa viagem num dia só. Mas eu acho que não fizeram num dia só. Eu acho que eles estavam em Gilgal, foram para Betel e dormiram lá. Aí no outro dia Elias falou de novo, que seria meio estranho assim, durante o mesmo dia, fica aqui, não vou para frente. Pode ser, mas eu vou também mostrar por que eu penso isso. Então é possível que eles tenham pernoitado em cada lugar, não no Rio Jordão, mas eles já estavam em Gilgal, então eles ficaram uma noite, vamos dizer, eles ficaram uma noite em Betel e depois ficaram uma noite em Jericó. Em cada um desses lugares, então, havia um grupo de profetas que eram chamados, algumas traduções colocam discípulos dos profetas. Mas eu fui conferir hoje, assim, acho que eu já tinha visto isso antes, mas não lembrava. O original é filhos mesmo? Filhos. Logicamente, eles não eram filhos biológicos. Não é essa ideia aqui. Em nenhum momento estava falando que tinha uns profetas que tinham um monte de filhos que eram profetas também. Não é isso. Realmente eram como se fossem discípulos. Mas eu só queria que vocês entendessem que o sentido da palavra aqui é filho. Em 2 épocas da história do Velho Testamento, fala sobre esses grupos de profetas. No livro de Samuel, a gente não vai olhar isso hoje, mas só queria mencionar que Samuel, que foi o final do período dos juízes, e foi quem ungiu Saul, foi quem ungiu Davi para rei. Samuel foi um grande profeta. No livro de Samuel, mais relacionado assim, a algumas histórias de Saul, fala sobre um grupo de profetas, não chama de filhos de profetas, mas provavelmente era a mesma ideia. Samuel, como um grande profeta, ele ajuntou várias pessoas que queriam aprender mais dos caminhos de Deus e queriam ser usados por Deus. Então tinha um grupo de profetas, e até Saul, quando ele encontrou com esse grupo de profetas, em 1 Samuel 10, eles estão cantando, estão tocando instrumentos musicais, tem uma ligação forte entre música e profecia. Eles estavam tocando instrumentos e profetizando, e o negócio pegava. O negócio pegava. Saul encontrou com esse grupo de profetas, e o espírito de profecia pegou nele também. E a outra história é mais bizarra ainda, né? Porque Saul estava perseguindo Davi, e aí ele ficou sabendo que Davi estava numa certa cidade, que era a cidade de Samuel. Tinha uma ligação entre Samuel e esse grupo de profetas. Então Saul, ele ficava sabendo, Davi está ali, aí ele tentava pegar Davi, estava perseguindo Davi. Ele mandou um grupo de mensageiros para pegar Davi, mas o grupo de mensageiros chegou perto dos profetas, e eles não conseguiram fazer nada, ficaram profetizando.
Aí Saul falou assim, caramba, né? O que eu vou fazer? Mandou um outro grupo de mensageiros. O outro grupo de mensageiros chegou lá perto, todo mundo começou a profetizar. Aí Saul falou assim, vai ter que ser eu mesmo. Aí ele foi e ele começou a profetizar, e depois tem até uma coisa estranha, que ele tira a roupa e continua profetizando. Então, assim, é uma coisa assim, essa é uma história muito estranha, mas o que eu estou querendo mostrar? Que esses grupos de profetas, agora, uma outra época da história, então tinha com Samuel, e agora a gente vê com Elias e Eliseu. Elias, a gente não sabe muito qual a ligação de Elias com esses grupos de profetas. Mas como Elias era o profeta muito forte, pode ter tido alguma relação, mas Elias ele era muito solitário, ele não morava no mesmo lugar, muito diferente de Eliseu, depois nós vamos fazer algumas comparações. Elias é o cara que ele não fica junto, ele não fica numa sala de aula, ele não é mestre, ele não fica discipulando as pessoas. Eliseu pegou por garra, né? Ele ficou junto, grudou em Elias e ficou junto, servindo, mas Elias, nem com Eliseu. Agora, de alguma forma, o grupo de profetas, eles conheciam Elias e nessa última viagem, Elias e Eliseu, eles param e talvez eles pernoitam justamente com esses profetas. Agora eles são chamados filhos de profetas. No tempo de Samuel só chamava grupo de profetas, mas agora são chamados filhos de profetas, ok? E só para completar o quadro, teve uma história em 1 Reis, durante o tempo de Elias mesmo, que um dos filhos de profetas, então esses homens existiam, é um dos poucos exemplos que a gente tem, porque esse monte de profeta, a maioria dos exemplos que nós temos na Bíblia, eles não faziam nada de muito útil. Nessa história aqui, eles sabiam que Deus ia levar Elias embora. Eles chegam para Eliseu e falam assim, você sabia que Deus vai levar seu mestre embora? Ele fala assim, eu sei, fica quieto. Não é para ficar falando sobre isso. Era quase como um segredo, assim, eu acho isso muito interessante entre os dois, porque Elias manda Eliseu ficar atrás, fica aqui em Gilgal, fica aqui em Betel, fica aqui, não vá comigo. E Eliseu, ele sabe que alguma coisa significativa vai acontecer, mas eles não falam sobre o assunto. E esse momento, isso aqui que eu fico, né, minha imaginação fica correndo aqui, é só minha imaginação, não posso afirmar nada, mas eles vão de Gilgal a Betel, ok? Elias já tinha falado, fica aqui, não, vou junto. Aí eles chegam em Betel, versículo 3. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Mas onde que estava Elias? Os dois chegaram em Betel. Mas eu não sei se Elias falou assim, agora sim, nós chegamos em Betel, mas eu não vou dormir aqui, ou eu não vou ficar aqui agora. Porque aqui o contexto é que Elias não está junto nessa conversa. Ou ele estava meio distante, né? Assim, porque os filhos dos profetas falam, você sabia que Deus vai levar seu mestre? Eu sei, fica quietinho. Elias não pode saber que eu sei. Não é mais ou menos isso que você entende? Por que ficar quieto? Porque nós não estamos falando sobre isso. Isso aqui é uma coisa muito sagrada, muito... eu estou buscando isso e Elias nem sabe que eu estou seguindo, ficando perto dele, porque eu sei que ele vai embora. Sei lá, era uma coisa que eles não estavam falando. Então, é mais ou menos esse cenário que eu queria que vocês vissem. E também essa ideia assim, que os filhos dos profetas, eles tinham revelação, eles sabiam que Elias ia embora, mas eles não tinham a relação, eles não tinham permissão para estar junto. Mas é um contraste entre Eliseu, que está junto com Elias,
fazendo serviços humildes, jogando água para lavar as mãos de Elias, fazendo essas coisas humildes, esses serviços humilhantes até. E os filhos dos profetas que estão ali cheios de conhecimento, mas eles não estão pagando o preço para estar junto. E eles ficam de longe. A última descrição deles antes de Elias ir embora é no versículo 7. Quando eles vão agora para o Jordão, então quando eles chegam em Betel, tem os filhos dos profetas. Quando eles chegam em Jericó, tem um outro grupo de filhos de profetas. São outros, não são os mesmos. Aí quando eles vão para o Jordão, tem 50, olha, eram bastante. 50 filhos dos profetas, versículo 7, foram e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. E outra vez eu não posso afirmar, porque a Bíblia não fala explicitamente isso, mas eles viram o que eu acho, o que eu entendo da história. Esses filhos dos profetas que ficaram na distância, olhando, enquanto Elias e Eliseu foram para o Jordão, eles viram Elias pegar o manto, bater no rio e o rio abrir. Eles viram. Só que depois passou para o outro lado do Jordão. E eu acho que eles não viram mais. A Bíblia não fala que distância que foram. Eles ficaram lá. Porque aí Elias falou com Eliseu: você pediu uma coisa dura, mas você só vai receber se você me vir quando eu for levado embora. Agora, Eliseu viu, mas os filhos dos profetas não viram. Aí depois Eliseu volta, bate no Rio Jordão, o Rio Jordão abre de novo, os filhos dos profetas viram e falam assim: revelação! O espírito de Elias está sobre Eliseu. Ele fez a mesma coisa que Elias fez, né? Não era tão difícil eles entenderem isso. Mas aí eles falam assim: Eliseu, antes eles chegaram assim meio que assim, você é um empregadinho. Você sabia que seu mestre vai embora? Você também sente nessa entrelinha, eles não tinham grande respeito por Eliseu, porque Eliseu é um empregadinho do profeta. Ele não é uma pessoa de respeito. Mas quando Eliseu volta com o manto de Elias e abre o Rio Jordão, eles fazem reverência, eles respeitam, eles falam: puxa, né? Agora esse é o homem de Deus. Mas eles dão outro fora terrível. Eles falam assim: olha, nós temos 50 pessoas aqui, fortes, que vão vasculhar, porque Elias foi embora, mas a gente não sabe para onde que ele foi. Quem sabe, olha que absurdo, isso é de alguém que conhece Deus. Quem sabe Deus pegou Elias, levou num redemoinho, mas não conseguiu chegar no céu e ele caiu sobre algum outro monte, né? Quem sabe Deus jogou em cima de algum lugar. Vamos buscar seu mestre, quem sabe está perdido em algum lugar. Vamos procurar Elias. Não é para procurar Elias. Elias foi embora. Agora quem vai dar continuidade é Eliseu, mas eles querem achar Elias, e fazem uma avaliação. Para nós, a gente conhece a história, né? Se a gente estivesse lá, talvez a gente não ia ser diferente, mas para nós é um absurdo. Que é isso, procurar Elias? Então, estou querendo mostrar que tem esses filhos dos profetas. Agora, daqui para frente, a história de Eliseu vai falar bastante dos filhos dos profetas. Eliseu é outro tipo, e aqui eu queria então mostrar essa ideia. Já falamos sobre isso em outras ocasiões, não quero enfatizar isso. Precisa de uma geração para dar continuidade, precisa de um ministério para dar continuidade. Deus chama Moisés diretamente, Deus chama Abraão, Deus chama Davi. Eles não tinham antecedentes diretos assim, eles não receberam a unção através de outra pessoa. Essa passagem de unção, por um lado, parece perder um pouco da originalidade, da criatividade. Josué, Deus fez coisas tremendas com Josué, mas ele está simplesmente cumprindo a parte da missão que Moisés não terminou.
Então parece que é menos importante, mas como eu falei, na figura não é menos importante. Quem vai realmente completar a missão, todas as missões, é Jesus. Então não é menos importante. Mas a outra coisa que eu quero chamar a atenção é, cada pessoa, cada um desses casos aqui, eles pegam a unção, eles pegam a missão, eles estão completando uma missão anterior, mas eles são muito diferentes. Essa é a beleza. Eles são diferentes. Então, só lembrando de Josué, que era o jeito dele, ele era mais guerreiro, e Deus tinha reservado uma missão importante para Josué. Josué gostava de guerra e Deus deu muita guerra para ele na missão dele, coisa que não tinha. Moisés não se destacou como general, né, não era a função dele. E tem muitas coisas que você pode ver que Josué era diferente, Salomão era totalmente diferente de Davi. Mas vamos pensar mais sobre Eliseu, que a gente vai começar a ver isso daqui para frente. Eliseu é um homem que tem um chamado para cumprir a missão de Elias. Ele é um homem que vem para completar. E até tem essa expressão que ele pede uma porção dobrada do teu espírito. Ele quer uma porção dobrada do espírito, do ministério de Elias. Mas o ministério de Eliseu não é igual ao ministério de Elias. E é isso que a gente tem que realmente captar, porque nós precisamos ver a missão anterior sendo cumprida, mas é diferente. Eu já mencionei que muitos ministérios, muitas igrejas, a gente vê isso bastante, aquelas principalmente que estão na televisão, que todo mundo tem muita visibilidade, mas assim, sempre aconteceu isso, assim, quando levantava um grande homem de Deus, então muitos outros tentavam imitar. E às vezes assim, não era pura imitação, porque muitos deles foram usados por Deus, mas muitas vezes as pessoas não entendem. Deus quer fazer uma coisa diferente, singular. Sim, pegar o que ele começou anteriormente, mas eu não preciso imitar, Eu já dei o exemplo assim, que você escuta na rádio, na televisão. Na rádio é bom que você não está vendo a imagem, Então você escuta na rádio, peraí, quem está pregando aqui? Está parecendo o fundador desse movimento. Ah, mas não é. Mas ele fala igualzinho. Ao você vê na televisão, ele faz os mesmos gestos, ele usa a mão do mesmo jeito. Gente, eu queria mostrar assim, isso não é da sequência. Eliseu é um cara totalmente diferente de Elias. Ele recebeu a unção de Elias, mas o jeito de Elias é um cara que não tem lugar de morada. Acho que ele vivia sempre no mato, ninguém achava, um homem rude, um homem que não tinha muito a falar, e a gente começa a ver até os milagres dele. Depois nós vamos olhar os milagres de Eliseu, mas dá uma olhada aqui, essa é a minha lista, dos milagres de Elias. Como eu falei assim, você pode fazer várias numerações, incluir o número, eu pus o número 7, que é o melhor número que tem, mas não precisa ser esse 7, você pode pensar em outras coisas milagrosas, mas eu queria mais assim que você visse essa relação aqui, para entender a característica de Elias. Que tipo de milagre, qual foi a ênfase do ministério de Elias? Então, olha aqui, dos 7 que estão aqui, vamos contar quantos aqui tem a ver com juízo. Fechou os céus para não chover e o fogo que caiu sobre aqueles bandos, aquelas companhias de soldados, Isso foi juízo muito forte, outras coisas têm a ver com, ele traz juízo, mas ele não está, a missão de Elias não é só juízo, ele quer mostrar quem é Deus. Então você tem o fogo que cai sobre o sacrifício, que mostra que Deus é Deus,
E essas coisas aqui, por exemplo, esse aqui seriam milagres positivos, a gente chama de positivos, assim, não é uma coisa de juízo, mas era uma coisa escondida, era uma coisa que fazia parte da própria necessidade, principalmente esses dois aqui, tinha a ver com a necessidade de preservar a vida de Elias durante o tempo de seca, de que não tinha alimento. Então ele multiplicou a farinha, o azeite da viúva, enquanto ele estava lá, e isso tinha muito a ver com mostrando o poder de Deus, embora fosse uma coisa não visível diante de toda a nação, mas ele mostrou o poder de Deus sobre a morte, né? O fogo que caiu sobre o sacrifício, para mostrar a Deus, né? Faz chover, desfazendo o primeiro, né? Tiago fala, ele orou para não chover, ele orou para que chovesse novamente. Então, tem tudo a ver com esse episódio. Na verdade, assim, esses primeiros 5, tudo faz parte de quase que de um episódio só, que é de trazer juízo, levar o povo de volta para Deus e depois trazer chuva novamente, né? E o Jordão que abriu no final, mostrando o poder de Deus, né? Tem tudo a ver com aquele significado do Rio Jordão na vida dele, né? Então, são vários milagres, mas Elias não era uma pessoa que fazia milagre toda hora, né? Porque, como eu falei assim, muita coisa tinha a ver com esse episódio de fazer a nação de Israel voltar para Deus. Agora, eu queria que vocês vissem isso antes, depois nós vamos fazer uma outra relação de Eliseu, mas quem lembra da história de Eliseu vai lembrar que Eliseu fez muitos milagres para ajudar pessoas. Um dos primeiros que ele vai fazer aqui é curar as águas insalubres de Jericó, né? E ele multiplica pão, ele multiplica azeite, que é uma coisa parecida com isso aqui. Eliseu tem muito mais assim de abençoar. Tem coisas que Eliseu faz para julgar, mas a ênfase de Eliseu é muito mais para abençoar do que para trazer juízo. E Eliseu, ele vive com as pessoas, ele não é um ermitão, cara que você nunca sabe onde está. Eliseu tinha uma casa, ele se relacionava com os filhos dos profetas e tudo mais, ok? Bom, então, vamos só pegar todo esse contexto para a gente pensar sobre a questão do pedido de Eliseu, que eu queria finalizar hoje com isso. Então, no versículo 9, então, 1 Reis 2:9, Elias fala, pede-me o que queres que te faça, e Eliseu pede que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Você começa, uma das maneiras mais simples de você, assim, o que quer dizer porção dobrada? Como eu falei, assim, significa que Eliseu queria ser mais do que Elias? Não era isso, eu posso dizer assim, pelas passagens paralelas, não era isso que Eliseu estava pedindo. O que é porção dobrada? O que você lembra na Bíblia sobre porção dobrada? Alguém lembra? O que a Bíblia fala quando fala assim sobre porção dobrada? Quem ganhava, na Bíblia, quem ganhava porção dobrada? O primogênito, né? Então vamos ver lá, eu quero que vocês vejam isso, que eu acho que isso tem uma chave, e eu quero só lembrar vocês que uma das coisas que eu também não sei exatamente o que é, porque a gente fica muito claro na Bíblia que Elias representa as duas testemunhas, o precursor da segunda vinda. E o que Eliseu representa? Eliseu vem para completar a missão de Elias, mas o que Eliseu representa? Então, tem algumas ideias, mas na verdade eu estou buscando essa resposta. Então, à medida que a gente vai estudando, eu vou compartilhando o que eu estou descobrindo, mas eu acho que tem muita coisa que não está muito claro ainda. Mas uma das chaves é esse pedido. O que é que Eliseu pediu? Quando ele pediu uma porção dobrada, que tipo de simbologia, o que isso representava?
Por que eu falei dos filhos dos profetas? Eles não eram filhos, né? Os filhos dos profetas não eram filhos biológicos. Mas quem eram os filhos dos profetas? Eles eram discípulos dos profetas. Então, num certo sentido, Eliseu era um dos filhos dos profetas, porque ele era um homem que estava sendo discipulado, treinado por Elias, correto? Então, essa simbologia de ser filho é muito forte. Tem um outro lugar que parece que os discípulos às vezes chamavam o discipulador de pai. E quando... Então, para vocês fazerem a ligação, que porção dobrada era a porção que o filho primogênito recebia. O primogênito recebia. Isso não significava que ele tinha mais do que o pai. O pai tinha uma herança para dar. Se ele tinha 3 filhos, 5 filhos, 10 filhos, ele tinha que dividir a herança entre todos, ok? Mas o primogênito ganhava porção dobrada em relação aos outros filhos. Não porção dobrada do que o pai tinha. Entendeu a diferença? E você vê isso na maneira que... O que Eliseu falou quando Elias foi tomado? O que ele falou? Eu já perdi meu lugar aqui, né? Versículo, 1 Reis 2, versículo 12. Então, quando Elias, versículo 11, quando Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai. Então, olha que coisa interessante, ele considerava Elias pai espiritual, e quando ele pediu para Elias, ele falou assim, Elias, eu quero ser seu filho primogênito. E por que eu quero ser o filho primogênito? Então, agora que vamos ver os textos que falam sobre primogênito. Deuteronômio 21. O contexto aqui em Deuteronômio é quando o homem tinha várias esposas, e aí podia ter uma esposa que ele não gostava muito, e podia ter uma esposa que ele gostava mais, né? Olha que situação. Mas quem sabe... O filho da esposa que ele não gostava muito, podia ser o primogênito. E os filhos da mais amada, podia ser não primogênito. Então, o pai podia falar assim, eu não vou dar porção dobrada para o filho dessa mulher, vou dar para outra, filho da outra que eu gosto mais. E é isso que está falando assim, não pode fazer isso, versículo 21, 17. Mas reconhecerá por primogênito o filho da mulher não amada, se fosse o caso dela ser realmente primogênita, dando-lhe porção dobrada. Inclusive até, só para ter certeza, eu olhei no original, é a mesma expressão que Eliseu usa. Eu quero a porção dobrada, é essa expressão aqui, a mesma palavra, as mesmas palavras, são 2 palavras. Então, eu quero a porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro, agora isso aqui que é o significado espiritual. O primeiro filho, ele é o filho de seu vigor, o primeiro fruto de seu vigor, a ele pertence o direito de primogenitura. Rapidinho, só para a gente ler uns textos, para conseguir um pouco mais de sentimento sobre isso. Gênesis 49. Gênesis 49, quando Jacó, velhinho, está abençoando os 12 filhos dele. Quem era o primogênito de Jacó? Quem era o primogênito? Ruben. Versículo 3, 49, 3. Ruben. Isso aqui é para você entender o significado de primogênito. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Então, na verdade, depois tem outros textos, eu não vou tomar o tempo agora, mas se vocês quiserem anotar, 1 Crônicas 5,
Lá no meio daquelas monte de genealogias, tem uma explicação sobre quem realmente recebeu a primogenitura de Jacó. Fala que Rúben, em 1 Crônicas 5, acho que 1 e 2, ele fala assim, que Rúben foi o primogênito, mas ele não ganhou a bênção do primogênito. Quem ganhou a bênção foi José, que ganhou 2 filhos, 2 tribos em Israel. Então, quem realmente ganhou essa excelência do poder. Mas tem muitos textos que não vai dar tempo para ler agora. Quem sabe depois a gente até volte nesse assunto. Mas a primogenitura representa para Deus, como assim, né? Por isso que ele deu deu essa regra que o primogênito tinha que receber a porção dobrada. Então representa a força, as primícias. Jesus era o unigênito, mas Jesus passou a ser primogênito, porque ele sempre tem uma posição melhor em relação a nós, obviamente, mas ele quis ser o primogênito em relação aos outros filhos que Deus tem também. Então é um assunto que daria para seguir bastante, mas eu queria só fazer essa relação com Eliseu. Eliseu estava pedindo a bênção de ser o primogênito de Elias. E você pode fazer o contraste com Esaú, que desprezou a primogenitura, né, quando ele estava. A Bíblia fala que ele desprezou, porque numa hora de fome, Jacó aproveitou, né, da fraqueza dele, foi malandro também, né, mas né, ele aproveitou e falou assim, você está morrendo de fome, então vende sua primogenitura. Esaú falou assim, o que adianta, eu estou morrendo mesmo, né? Pega para você, né? Mas só que aí no fim a Bíblia fala assim, Esaú desprezou a sua primogenitura. Então, no caso de Eliseu, ele não estava querendo ser mais do que os outros, mas ele queria essa bênção de receber a força, de receber realmente o vigor, a excelência daquilo que Deus tinha colocado em Elias, tá? Então, mas isso, como nós vimos, não significa que ele ia fazer tudo igual. Eliseu tinha a unção de Deus, ele tem algumas semelhanças. O primeiro milagre de Eliseu foi o último milagre de Elias, que foi abrir o Rio Jordão, e, né, usou o manto de Elias que caiu sobre ele, mas ele não é igual. Ele vai cumprir, ele vai completar a missão de Elias, mas ele vai fazer do jeito que Deus age na vida dele. Ele não vai copiar, ele não vai fazer as coisas do mesmo jeito de Elias, ok? Então nós estamos, isso tudo é para a gente começar a entender, para a gente começar a ver qual o significado de Eliseu. Depois, né, agora não dá tempo, mas depois nós vamos seguir isso um pouquinho mais no Novo Testamento, mas eu só vou citar 2 textos importantes sobre a igreja. Você vai encontrar vários textos no Novo Testamento que falam de Jesus como primogênito. Então isso tem muito a ver, porque claro, Jesus tem todo o vigor, toda a força de Deus, né? Mas isso é interessante que é para ter só um primogênito. Mas em Hebreus 12, 23, fala da igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos. Então, é uma contradição. Mas nós podemos ser os primogênitos. E na verdade ele não está falando, ele fala assim, vocês não chegaram ao Monte Sião, sabe aquele texto em Hebreus 12? Vocês não chegaram ao Monte Sião, onde Deus está julgando e matando, vocês chegaram ao Monte Sião, vocês não chegaram ao Monte Sinai, vocês chegaram ao Monte Sião, né, na nova aliança. Aí ele fala dos anjos, fala de Deus, e aí ele fala assim, a Assembleia Geral de todos os cristãos e a igreja dos primogênitos, mas ele não está fazendo uma diferenciação. A Assembleia Geral é uma coisa, a igreja dos primogênitos é outra. Ele está falando tudo junto. A Assembleia Geral de todos os santos e a igreja dos primogênitos, porque na verdade é para todos nós ter esse mesmo espírito de Eliseu. Eu quero a porção dobrada, eu quero ter a porção de um primogênito, eu quero tudo que o Senhor tem para que a tua missão possa ser completada.
E o outro lugar que fala sobre isso é os 144 mil, em Apocalipse 14, que fala que eles são como primogênitos ou como primícias para Deus entre toda a terra. Okay? Então a gente vê esse mesmo tema prosseguindo no Novo Testamento, e isso pode começar, talvez não acendeu nenhuma luz ainda na sua cabeça, mas isso pode começar a nos dar uma chave. Quem é Eliseu no plano de Deus? Né? Quem é Elias e quem é Eliseu? Essa é a nossa busca. Mas a chave de Eliseu é a forma como ele começou o ministério, e ele é aquele que pediu de Elias a porção dobrada, porque ele queria ser um filho com todos os direitos, ele queria ser um filho com a força e vigor de um primogênito. E esse deve ser o nosso desejo, deve ser o nosso anseio também. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor não reservou esse privilégio para uma pessoa só. E mesmo em relação ao Senhor, o Filho de Deus, o Senhor abriu um caminho para que nós também pudéssemos ser filhos, primícias, cheios do teu vigor. E, ó Deus, nós sabemos que vai precisar de muita unção e muito vigor para completar os teus propósitos na terra. Ó Deus, em todas as gerações que se levantam para dar continuidade ao teu plano na terra, nós vamos precisar mais do que nunca, nessa geração que pode ser a última, pode ser o período final da história antes da tua vinda. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos ter o coração de Eliseu, que quer continuar até o fim e quer ver aquilo que o Senhor está fazendo na geração anterior e quer dar continuidade. Nós queremos nos posicionar diante do Senhor, queremos que o Senhor gere isso em cada um de nós, e pedimos isso, Senhor, e ansiamos por isso, em nome de Jesus. Amém.